Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Meu nome é Wanderson Padilha e você está no Monogeek, seu vídeo podcast aqui no YouTube. Bom, e como vocês viram aí, hoje nós vamos falar entre programas infantis e desenhos da infância e o nosso cotidiano paralelo a isso, né? Esses dias eu estava assistindo um desenho do Tom e Jerry no Boomerang, 1h da manhã, né? E tava passando um episódio que eles dois tinham ido pra Itália. E tinha um ratinho que ajudava eles lá. E nesse episódio tinha 3 gatinhos que tentavam atrapalhar aí o Tom e o Jerry. E aí isso me fez lembrar que aqueles personagens, aqueles pequenos personagens que foram criados para aquele episódio, fez eu ter uma nostalgia na hora de quando eu era criança assistindo Tom e Jerry ao meio-dia no SBT. Interessante isso, esses pequenos personagens que talvez a gente nunca vai rever na vida, pequenas coisas que acontecem entre seriados perdidos, entre coisas que só está no íntimo da nossa infância, mas que remete o quanto a gente se tornou, né? E é isso que eu quero dizer hoje. O que nós fazíamos no paralelo da nossa infância? Quando nós escutamos uma música ou assistimos a um clássico, a gente sempre tende a lembrar onde nós estávamos naquele momento. Talvez não a primeira vez que assistiu aquilo, mas talvez na vez mais marcante, né? Então, quando se fala em desenho, claro, você vai lembrar aí, se você for da velha guarda, você vai lembrar de Clube da Criança, vai lembrar do Show da Xuxa, vai lembrar dos desenhos da Manchete. Mas hoje eu quero me focar realmente só em desenho mesmo, né? Então não vou focar em anime, somente em desenho animado. Bom, eu lembro muito bem, o SBT é um dos canais que mais reprisavam desenhos dos anos 80. Até o comecinho dos anos 2000, ainda a leva de desenhos eram os mesmos, né? E aí esse caso do Tom e Jerry me lembrou que antes de ir pra escola, eu assistia aí os desenhos do SBT, né? Assistia, meio-dia passava Tom e Jerry e também chegou a passar a época do Looney Tunes, né? O Pernalonga e companhia. Oh, rei, oh, sua majestade. Xerife, de nada. Em tributo ao seu fiel serviço, eu vou fazê-lo cavaleiro. Sua majestade é muito amável. Em nome de sua mais real majestade, eu faço o cavaleiro. Levante, Sir Royal do Bife. Levante, Duque das Roupas. Levante, Duque Quebradiço. Levante, Sir Short London. Levante, Cavaleiro da Abóbora. Levante, seu cavaleiro idiota. Qual era o desenho que passava na volta da sua escola? Aquele desenho que você tinha ansiedade em assistir. E outro que você assistia antes de ir pra escola. Qual era o desenho que passava na época que você tava na escola e não tinha como assistir, né? Esse desenho também era foda. Você conseguia assistir ou gravando ou quando você faltava na escola, né? Falando dos desenhos, talvez o desenho que mais me marcou na infância, que eu possa lembrar, acho que todo mundo aqui já assistiu o Fantástico Mundo de Bob, que tem aquela abertura dele entrando com um triciclo, né? E aquela musiquinha que realmente tá guardada no coração da gente. E isso me lembra muito a época de prezinho. Aqui em São Paulo a gente chama de prezinho, que é a pré-escola. Acordava cedo pra assistir o Doug. Doug passou no SBT. Inclusive o Doug, muita gente gosta do Doug, da nostalgia do Doug, a versão que passou na Cultura, que é a versão do Nickelodeon, mas existe uma outra versão, que é a versão da Disney, que ninguém lembra. Passou também no final vou falar de programas infantis, já vou começar aqui queimando carvão, falando de Disney Cruise, né? Começou como Disney Club e depois passou a ter o nome de Disney Cruise.
E o Doug da Disney também é muito bom. As pessoas sempre esquecem, né, dessa parte do Doug. Mas, por exemplo, o Doug, o filme, já era a versão do Doug da Disney, né? Que também é excelente. Existia algum desenho que você assistia com o seu pai? Por exemplo, o meu pai, ele nunca foi muito de assistir desenho, mas houve alguns desenhos que passavam em uma época do SBT às 6 horas da tarde. O Scooby-Doo e os Flintstones, alguns desenhos da Hanna-Barbera, chegou a passar às 6 horas da tarde, lá no finalzinho dos anos 90 e no começo dos anos 2000. E eu assistia com meu pai, né? O Scooby-Doo e os Flintstones. Também cheguei a assistir um pouco do Pica-Pau com ele quando chegou a passar na Rede Record. O Pica-Pau era tipo o Chaves da Rede Record, né? Passou a exaustão. O Pica-Pau, ele tem um carinho pelo público brasileiro, né? Saiu agora recentemente também uma versão do Pica-Pau, 2019, onde tem 2 episódios dedicados ao Brasil, inclusive, porque o personagem é muito famoso aqui no nosso país. Ele talvez, eu me arrisque dizer que é mais famoso aqui no Brasil do que no próprio Estados Unidos. O que eu fazia entre os desenhos e a escola, né? A gente brincava, a gente ficava comentando do episódio, né? Do programa, vamos assistir e tal. Até reunia as pessoas, ou então fazia o lanche enquanto assistia um desenho. O desenho no meu caso, era um pré-jogo, né? Antes de um jogo de videogame. Ou se você conseguisse aí meio que equilibrar o tempo, você assistia um desenho preferido e jogava videogame. Porque nos programas infantis, né? Aí eu não tô querendo falar da versão de agora TV Globinho, do Bom Dia e Companhia, eu quero voltar lá atrás, né? Nas manhãs da Xuxa, no Bom Dia e Companhia Raiz, né? A gente tinha que assistir muito desenho que a gente não gostava, né? Pra assistir talvez um desenho que a gente gostava. Por exemplo, eu gostava muito do Thundercats. Silverhawks. E aí antes de passar isso tinha muito desenho estranho. Tinha o Bump, que era um desenho slow motion, os cãezinhos do Canil, tinha os carinhosos, que todos esses eu gosto particularmente, mas que não são os meus preferidos, né? Tinha os desenhos da Hanna-Barbera, tinha o Pega o Pombo, era um sucesso, todo mundo ficava cantando a musiquinha do Pega o Pombo, tinha a Corrida Maluca também, que era sensacional. E aí o que acontece? Tem um detalhe, a rivalidade entre os canais, né? Porque parecia que houve uma época em que a Globo conseguiu os direitos da Nickelodeon, e a SBT conseguiu os direitos do Cartoon Network, né? Essa época, como quem não tinha TV a cabo, assistia essa rixa nas TVs abertas, né? Enquanto na Globo passava aí Rocket Power, passava o Bob Esponja, começou passando na Globo, passava aí o Cat Dog, que também chegou a passar na Band, uma porrada de seriados da Nickelodeon, enquanto o SBT tinha fechado o contrato com o Cartoon. Então eu lembro muito mais dos desenhos do SBT, porque o SBT ele sempre passou desenhos meio que à exaustão. A Globo passava 1 episódio, 2 episódios, geralmente com a abertura cortada. O SBT sempre passava um pouco da abertura e passava um pouco mais do desenho. Então foi no SBT que eu vi aquela fase de ouro do Cartoon Network, que é das Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, Vaca e o Frango, Johnny Bravo, Samurai Jack. Na Record, ela sempre foi muito fraca assim de desenho. Passou algumas coisas, né? Passou Dexter, né? O Laboratório de Dexter. Passou alguns episódios do Johnny Bravo também. Mas nunca foi um canal muito de desenho animado, assim. Passou a época do Pokémon na Record também. Mas mesmo assim não era um canal que assistia muita coisa. Bom, eu sempre falo que eu queria rever todos os desenhos. Tem aí, como eu falei, o Thundercat. Tem uma trindade: Thundercat, Silverhawks e Galaxy Rangers. Esses 3 desenhos têm uma abertura sensacional e uma animação de tamanha qualidade.
Esses desenhos eram, se não me engano, eles eram feitos aí com parceria a estúdios japoneses. Então era um primor em qualidade de um desenho americano. Isso nos remete também, quando eu era criança, a entender os desenhos que eram de comédia, né? Os Simpsons, eu cheguei a pegar os Simpsons no lançamento dele e era pra gente na época era um humor totalmente controverso aos desenhos que a gente assistia, né? Ele chegou a passar primeiro no horário nobre, passava 11h30 da noite no SBT, passava antes, 11 horas da noite, desculpa, passava antes do Jô Soares 11h30. Então ele passava, se eu não me engano, aí toda segunda ou terça, é mais ou menos esse horário. E aí depois a Globo comprou os Simpsons, começou a passar com cortes na TV Globinho, porque era um desenho com piadas adultas passando de manhã na TV aberta, então eles tiveram que fazer alguns cortes. E depois a Band comprou os Simpsons e aí virou o Chaves da Band, fazendo 1 ou 2 horas da tarde. Hoje em dia eles perderam os direitos dos Simpsons, quer dizer, o Simpsons saiu da TV aberta, né, infelizmente. E teve fôlego aí até a 18ª, 19ª temporada, depois parece que todo mundo meio que desistiu dos Simpsons e aí virou aquela piadinha, quem tá sobrevivendo assistindo os Simpsons. Deixa aí nos comentários as séries e desenhos que você assiste apenas porque começou assistindo e não porque talvez esteja gostando das novas temporadas, né? Para falar dos programas, eu sempre lembro das loiras, né? Tinha a Angélica, a Xuxa e a Eliana. E a Mara Maravilha ficava ali na lanterninha, junto com a Jaqueline Petkovic, né? Mas para mim, a minha musa apresentadora até hoje era uma apresentadora que apresentava um programa na Band e chamava... o personagem dela era Kira. Isso mesmo, eu sou Kira. Especial, a procura de Goku. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o Band Kids, que passou em meados dos anos 2000, que aí ele trouxe aí entre desenhos e animes, né? Como eu disse que não falo muito de anime, os desenhos que passavam no Band Kids era O Mago, passou os 6 Biônicos, passou o desenho do Cadillac em Dinossauros, que era baseado num puta fliperama da hora, um beat'em up de 3 controles, que quem teve a oportunidade de jogar, quem não teve, corre atrás do emulador, corre atrás da ROM, que é sensacional. Só pra finalizar, eu vou falar sobre a trindade dos desenhos entre Globo e SBT. Oi! Quando você fala em desenhos dos anos 80 na Globo, tem uma trindade. Existe uma porrada de desenho da Globo que passou, mas esses 3 geralmente são lembrados pelas gerações que viveram eles, que são o He-Man, e os Mestres do Universo, que é aquele desenho que tinha um final lá, uma lição de moral, né? Tinha o desenho clássico dos X-Men. Para quem lia o X-Men na época, ver aquele desenho retratado da melhor forma possível em animação é sensacional, cara. O X-Men dos anos 90 com aquela guitarrinha no começo da abertura, pô, é impossível você não lembrar da guitarrinha, né? E o Caverna do Dragão, mesmo não tendo final, talvez eu arrisque em dizer que o Caverna do Dragão é o desenho mais conhecido da Rede Globo. Quando você fala em desenhos da Globo, você fala nos anos 80 principalmente, ou comecinho dos anos 90, você fala, putz, Caverna do Dragão, cara. Caverna do Dragão é épico. Mesmo não tendo final, a gente vê o final hoje em dia no YouTube, vê diversas fórmulas aí. Eu prefiro acreditar que não tem final, que ficou daquela animação mesmo. Eu vim conhecer o Caverna do Dragão depois de muitos anos. Eu peguei pra assistir nos sites da vida aí. Passava na Globo, mas eu sempre meio que assistia ele no automático, sabe? Brincando com algum brinquedo ou fazendo alguma coisa, né? E a trindade do SBT. Oi! A trindade do SBT é o seguinte. O SBT tem uma trindade de desenhos imortais. Por que eu falo imortais? Porque eles nunca deixam de passar esses desenhos. Vai passar os anos, vai passar 10, 15, 20 anos, eles vão passar esses desenhos de novo, porque o SBT faz isso. Não se importa em pegar um desenho novo, ele vai passar sempre os mesmos desenhos. Eu vou te dizer qual que são essa trindade. Liga da Justiça, né, que é o clássico da Liga da Justiça, quando viu, fez aquele boom. Liga da Justiça e Liga da Justiça, ele Super Choque. Super Choque é um desenho muito cultuado, passava, mas não era o desenho preferido da galera. Depois de algum tempo, se tornou o desenho preferido da galera. E
esse que eu vou falar agora é o desenho que o SBT nunca vai deixar de passar, que é o X-Men Evolution. Ciclope, Jean Grey, Spike, Wolverine, Tempestade, Vampira, Lince Negra, Noturno, X-Men Evolution, versão brasileira. Umas 10 vezes cada episódio do SBT. E se você ligar a televisão hoje em dia, você consegue assistir o X-Men Evolution. É um desenho legal? Pô, é legal. É X-Men, tem os novos traços aí do X-Men e tudo mais. Mas está totalmente saturado. Porque eu não sei se alguém responsável pela exibição de desenhos no SBT se tocou e falou, não, esse aqui ninguém mexe, esse é o Chaves dos desenhos. Para pra pensar. Deixa de passar a Liga da Justiça, deixa de passar o Super Choque, deixa de passar X-Men por 1 ou 2 meses, depois volta na programação. Agora eles estão isso com o desenho do Kung Fu Panda. Esse virou outro também que virou a coringa nas mãos do SBT, né? Mas como eu falei pra vocês, essa é a trindade de desenhos imortais que o SBT não vai deixar de passar nunca. Liga da Justiça, Super Choque e X-Men Evolution. Eles quase estão ali no patamar do Chaves. Se tirar, alguém briga pra voltar, né? Bom, cresci nos anos 90, peguei uma rapa aí dos anos 80. Foi muito bom pra mim em questão de conhecer aqueles desenhos, aquelas histórias incríveis. Como eu disse pra você na história do caso do Tom e Jerry, como é com vários desenhos da Hanna-Barbera, né? Que a gente assiste meio que um episódio jogado aqui, um episódio jogado ali, como era o Catatal, os Herculoides. E aí eu quero que vocês deixem no comentário aí qual é o desenho que marcou vocês, qual é o programa de infância. No próprio Disney Cruise eu vou fazer um podcast somente dele, vou lembrar aí do Timão e Pumba, vou lembrar do Pateta e Max, que eu acho que era o meu desenho preferido do Disney Cruise, vou lembrar dos apresentadores. Lembrar desses desenhos é mágico pra gente, porque talvez, eu vou dizer isso agora, como eu vou dizer sempre, a gente leva a gente no lugar, no comfort place, né? No lugar confortável. Talvez quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente passa por algum momento difícil na nossa vida, um desenho ou uma série antiga, alguma coisa que remeta a uma época em que nós não estávamos passando por isso, faz com que a gente tenha esse carinho pelas coisas antigas. Demérito nenhum dizer que você gosta de coisas antigas, dizer que você gosta de desenhos, de séries antigas, porque eles nos remetem a esse comfort place, a esse lugar confortável. Geralmente, quando você passa por uma dificuldade, liga num Chaves ou liga num desenho, como aconteceu comigo recentemente no Tom e Jerry, e acontece direto com os desenhos da Hanna-Barbera, eles nos ajudam, nos transportam aquele momento para esse universo e faz com que a gente esqueça um pouco dos nossos problemas. Então, deixa nos comentários qual é o seu desenho que te deixa nesse comfort place, que te deixa nesse lugar aí confortável. Eu sei que tem uma porrada de desenho que eu deixei de citar aqui, porque tem muita coisa mesmo. Talvez eu faça mais um programa futuramente, tá? E novamente eu reforço, se você gostou desse vídeo, faça a regrinha dos 3, escute ou veja os 3 programas anteriores ou os 3 programas à frente. Se você gostar, continua conosco, assina o nosso canal. Então é isso, galera. Nós nos vemos no próximo episódio. Um forte e um magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou. Na hora de perceber o lindo dia que vai nascer e se aceitar e conviver. Deixa que vem a emoção, tudo que sentir no ritmo das ruas, agora e aqui. Abra bem os olhos e o coração, vamos juntos viver melhor, sem brigas, sem guerras. O recado é simples, o que vem do coração. Confie em você, pra tudo correr.